Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Pilar, para quem não me conhece, e estamos aqui na nossa primeira live. A nossa live de hoje será a respeito do Setembro Amarelo, que termina no dia de hoje, né? Mas como nós gostamos de fechar com chave de ouro, nós montamos uma pequena mesa de bate-papo, tá legal? É com muito prazer que eu estou aqui representando a nossa escola e vou apresentar para vocês os nossos primeiros componentes da nossa mesa, tá legal? A nossa primeira componente, como não poderia deixar de ser, é a professora Eloá. A professora Eloá é professora da escola há muitos anos e é articuladora do projeto NAM. Para você que não conhece, o projeto NAM é um projeto que trabalha com um núcleo de adolescentes multiplicadores. O que é isso? Adolescentes para conversar, refletir, debater a respeito de questões que o incomodam e, principalmente, debater sobre sua saúde mental, sobre a sua saúde física, e a professora Eloá tem desempenhado um papel excelente. Como convidada da professora Eloá, nós temos a aluna Joyce e a aluna Caroline. Elas são duas meninas brilhantes, elas são muito engajadas, tá? E nós trouxemos elas para bater um papo com a gente hoje. Vem, Eloá! E agora nós temos também, além da professora Eloá, como vocês viram no cartaz, o professor Washington e a professora Elaine, para conversar com a gente. Tá legal? E aí vocês vão poder fazer perguntas nos comentários e a gente vai passando as perguntas de vocês na tela e respondendo algumas que sejam necessárias, tá? Que a gente não tem muito tempo aqui. Tá legal? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vou adicionar aqui as meninas para vocês verem. Para quem não me conhece, não sei se não me conhece, né, Pilar? Eu sou a Eu me professora apresentei por Eloá. causa disso. Porque vai que não me conhece. Né? Vai que, né? Mas eu sou a professora Eloá. Vou me despedir aqui rapidinho da Pilar para poder chamar as meninas, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, ó, essa aqui é a Caroline e a Joyce, que também está aqui com a gente. Nós somos componentes do NAM. Meninas, vocês querem se apresentar? Acho que não precisa. Só porque está escrito o nome. Vamos lá, gente. Oi, Vai, gente, que é você primeiro. Vim aqui para conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, sobre o Setembro Amarelo, para a gente se prevenir, né? Contra o suicídio, é isso. Aí, ao decorrer da live, vocês vão conhecer mais de mim. O áudio. Joyce, pode se apresentar, tá ouvindo? Tá ouvindo, Joyce? Joyce está com alguns problemas técnicos lá. Pessoal, sejam bem-vindos. Bom, para começo de conversa, a professora Pilar, ela já deu uma introdução mais ou menos do que é o NAM aqui. O NAM é um encontro que a gente tem com alunos, né? Os alunos, eles não são obrigados, aí eles se inscrevem porque querem, para a gente poder falar sobre as demandas do mundo adolescente, não é verdade? Então, todas as aflições, as dúvidas, as brincadeiras também, porque também fazem parte, né, meninas? E a gente veio com esse tema, né, porque já desde o ano passado a gente vem trabalhando sobre isso, né? As meninas estiveram aqui desde o ano passado também com esse projeto, em que a gente fez um trabalho de divulgação no mural da escola, né? E a gente conversou bastante sobre isso, porque acho sim que é um tema bastante relevante e que também está presente no mundo dos adolescentes. Afinal de contas, a gente tem visto, né, um grande crescimento de questões de intenção e do ato propriamente dito do suicídio entre os jovens, né? E aí vamos lá, enquanto a Joyce não consegue voltar, de fato, que é
O que Oi. você acha, assim? O que você tem para falar aí de Setembro Amarelo pra gente? Bom, eu acho. Tô com vergonha um pouquinho, mas diga não. Eu acho que é um mês muito importante. Tipo, não só o único mês do ano, mas é um ano que a gente se dedica mais e mais sobre o suicídio. Porque não que só o setembro seja importante, todos os anos são importantes. Todo santo dia, a cada segundo, a gente tem que se prevenir contra o suicídio, porque é uma coisa que acontece muito aqui no nosso estado, no Brasil em si, né? Então, acho que o Setembro Amarelo é um mês importante, sim, e deve ser muito falado, porque eu sei muito bem que algumas escolas preferem não comentar, não falar, e eu acho muito importante falar sobre isso. Show. E você, Joyce, o que você tem para falar sobre o que você acha que é Setembro Amarelo? Qual é a contribuição que você tem aí para Ai, falar meu para Deus, gente? a live ficou muda agora. Tá me ouvindo? Mas tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo vocês, mas tudo bem, né? Não sei o que tá acontecendo. É, Eu realmente fala de acho Setembro que o Amarelo Setembro pra Amarelo. gente. Levante do inimigo. Eu realmente acho que o Setembro Amarelo A luz. é um mês importante, né? Que no caso é um mês de prevenção ao suicídio. E eu realmente tenho presenciado, porque a gente que vive no mundo adolescente e jovem, a gente tem presenciado que muitas das nossas amigas e das pessoas que estão do nosso lado, que às vezes parecem bem, estão com essa vontade. Eu, assim, já estava estudando realmente sobre o Setembro Amarelo, né? Porque estudamos nesse mês, e eu realmente acho que é um mês importante. E é isso. E o que vocês entendem sobre saúde física, saúde mental? O que vocês acham? Eu acho que a saúde física não releva sim uma importância para a gente manter o corpo sempre saudável, mas eu acho que a mental é muito mais importante do que a física, né? Porque trata do nosso psicológico. Ele vai transmitir se o nosso físico também tá bem. Então acho que ele é o principal entre o físico e o psicológico, entre o físico e o mental. Eu acho que ele é o mais importante. E vamos lá, você, enquanto adolescente, enquanto Joyce não volta, que daqui a pouco ela volta. Você, enquanto adolescente, você se sente ouvida, se sente assim, consegue se representar na sociedade, na escola, na sua família? Você acha que você é bem ouvida, que as pessoas dão atenção ao que você fala? Eu acho que não muito. Eu vou confessar que Não eu acho que muito. não muito, porque alguns assuntos, tipo assim, quando convém, sabe? Ah, eu quero te ouvir agora, então eu vou te ouvir agora. Eu não quero te ouvir agora, eu não vou te ouvir. Eu acho que é isso. E na minha sociedade, sim, eu acho meio difícil, porque, em geral, assim, a visão que o mundo tem dos adolescentes é que eles, não todos, mas a visão que eles acham que a maioria tem é que todos fumam, todos são funkeiros, todos dançam, e todos só fazem merda e falam merda. E eu acho que é muito diferente dessa visão, né? Cada adolescente em si tem o seu jeito, tem a sua característica, e tem seu jeitinho, assim, de ser. Então não significa que todos nós somos a mesma coisa, o mesmo jeito. Muito bem. E a Joyce ainda não conseguia ver a Joyce, só Ai, tá vai o sobrando ícone tudo pra dela mim, meu aqui. Deus. Calma. Ó, voltou, Joyce. É Agora eu porque tô te toda hora vendo. eu perco o áudio de vocês. Então vamos lá, vou fazer para você a mesma pergunta Você que eu está fiz deixando para tudo pra mim, né, Keké, Joyce? tá? Se você acha que você é ouvida na sociedade por ser adolescente, assim, você consegue se comunicar, você é ouvida, as pessoas dão importância para o que você fala, seja na escola, seja, sei lá, na rua, seja dentro de casa. Bom, na escola sim, porque tem o NAN e a gente pode expor tudo pelo NAN. Mas agora em casa e na rua não. Se eu falar alguma coisa, cala a boca, você é adolescente, tem 14 anos. Então não, eu não sou ouvida. Mas Por vocês mais que a acham gente que tente, a sociedade ainda vê a gente como criança.
Mas criança, vocês acham que essa postura é correta? Porque tem muito disso também, né? Às vezes aparece do. Você nem sabe o que você está falando, você é adolescente. É, Você não sabe nada da vida. Mas vocês acham que vocês não sabem Eu nada da acho. vida? bom, Eu acho que eu é não metade. A entendo gente muito. ainda tá vivendo ela, então a gente não tem a 100% de certeza, mas a gente sabe aquilo que a gente está vivenciando. E, de fato, eu acho que sobre exatamente. falar merda, assim, a gente tem que ver a característica da pessoa, o jeito dela, tudo de falar, porque tem pessoas, de fato, que adolescentes de 15 anos que agem como se tivesse 7, e gente até de 10, 11 anos que agem como se tivesse 15, 14, com uma mentalidade super... Entende? Mais evoluída, né? Tem a mentalidade mais É, evoluída. Tu concorda, Joyce? tem mais maturidade. Exatamente. É Lembrei que da eles palavra. veem que um adolescente aprontam e já acha que todos os adolescentes vão aprontar e nem todos vão ser centrados. Entendeu? Aí fica complicado. Vocês se acham centradas? Acho que eu sou. Apesar das vezes de eu escorregar um pouquinho, eu sou centrada, assim. Apesar do quê? De eu escorregar um pouquinho, eu sou bem centrada. Mas escorregar, a gente escorrega até adulto, gente. Eu acho mano, que tá eu tudo tô certo. na mediana. Tá, é mediana, é mais ou menos Gente, olha só, tem equilibrada. uma lógica. A adolescência é a fase de errar. A gente não vai saber viver lá a vida de adulto se a gente não tiver errado aqui. Então, acho que a gente tem que errar, sim, mas com moderação. Exatamente. Ou seja, o errar também vai promover algum tipo de conhecimento. Sim, porque a gente aprende errando. Sim, mas um Mas vocês erro. Eu já aprendi Vocês Um não erro preferem cuidadoso, acertar, sabe? não, é gente? aquele erro que vai Claro acabar que a com a gente tua vida prefere, toda. mas, né? Não Mas dá pra vocês- A poder gente não escolher sabe o sempre. certo. Como é que a gente vai acertar assim de primeira? Mas se um adulto fala para A vocês, iluminação tipo tá boa? assim, tá ok. Se um adulto chega para vocês e fala assim, olha, né, vocês estão numa situação específica e um adulto percebe aquilo e vai conversar com vocês, vocês aceitam de boa ou não? Eu aceito. Eu acho que isso se chama... Depende da situação, né? reciprocidade. Depende da situação. Mas eu aceito. Ainda mais se eu ver Tipo que a pessoa assim, quer meu bem. Vamos colocar aí um assunto. De repente vocês estão lá, estão com um crush lá que vocês sabem que não são boa bisca. Não é um negócio maneiro. E o adulto tá vendo, tá falando assim, Eu, eu, olha só, vocês eu. escutam ou não? Tá bom, eu escuto. Eu não escuto. Assim, demonstrando assim, eu não escuto. Mas eu sei muito bem, tipo, quando a gente escolhe o crush, eu sei que é diferente, eu sei que a gente se apaixona, mas eu não sei como, mas eu consigo ver se a pessoa presta ou não presta. Então, eu acho que, assim, para demonstrar, eu não demonstro, mas depois eu fico pensando naquilo, vendo qual vai ser o melhor pro meu bem e tal. Mas demonstrar, eu não demonstro, não. Entendi. E agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que eu falei de crush? Porque muitas das vezes, né, a relação amorosa é aquela que mais magoa a gente na parte adolescente, né? Porque quando a gente por exemplo, sofre uma desilusão, parece que o mundo vai acabar, né? Não acaba, gente, eu tô viva até hoje, tá? Só para vocês saberem. Vocês acham que, por exemplo, Ainda mais pessoa... aquelas adolescentes que é bem iludida, que fala que tem um crush, já vai casar com ele. Né? Pois é, a gente pensa, a gente fantasia, é normal. Mas assim, essas desilusões a gente acaba trazendo, né, para nossa vida e a gente sofre. A gente ainda está conseguindo, né, medir sofrimento, experimentando muita coisa. E muitas vezes sim, acaba de que um ou outro adolescente vivencie essa forma de uma forma mais pesada, né? Quando uma pessoa chega ao ponto de começar a pensar em suicídio ou na questão mesmo de descontar a dor, né, numa forma de violência física nela própria, vocês acham que essa pessoa, ela dá sinais? Ela dá algum tipo de sinal? Ela pede algum tipo de socorro nas entrelinhas? Sim. Sempre dão. A gente percebe. Ô, gente, eu vou sair aqui, mas eu vou voltar. O meu tá travando. Tá. Continua, Joyce, pode Sim. falar. Dá muitos sinais. Às vezes, porque, tipo assim,
normalmente a pessoa tá rindo. Mas, se você conhecer a pessoa, você vai perceber. E às vezes, mesmo sem conhecer, dá para perceber. Porque, por exemplo, eu tinha uma sobrinha, ela era uma criança, mas eu estava estranhando que ela tinha comportamento diferenciado. Ela estava brincando, rindo o tempo todo. E quando eu ia ver, ela estava assim, parada. E aí eu olhava para a cara dela, ela estava chorando, sem motivo nenhum. Eu ficava, como é que uma criança de 10 anos está chorando sem motivo nenhum? E aí eu fui. E era estranho, né? Porque a criança tá sempre rindo, alegre, brincando. Ela não, ela brincava, sorria, mas do nada tava chorando. E aí eu fui entrando naquilo para entender melhor. E aí eu fui descobrir que ela tinha uma doença. E todo dia ela chorava, porque aí depois eu conversei com ela melhor. E aí sabe por que ela chorava? Porque ela tinha anemia falciforme e o cabelinho dela ficava caindo. Aí ela queria ter o cabelo grande e não podia ter. E aí eu fiquei sem entender nada. Isso é um Entendeu? sinal de que ela Então, estava acho que são deprimida, né? sinais. Sim. Então, sempre dá pra pessoa dar algum sinal. Ninguém consegue ficar o dia inteiro sorrindo. Se não estiver bem, não consegue ficar o dia inteiro. Sempre você vai pegar uma brecha ali de que a pessoa não tá bem. Dá pra perceber. Mesmo que você não conheça, a gente percebe. Entendi. E você, Verdade. O que tu acha? A pessoa dá sinal? Oi, eu tive que sair que tava travando. Eu vi. Dá Você acha que a sinal. pessoa E está lá dando sinais? eu acho que é muito diferente. Tipo assim, na minha opinião, os sinais têm que ser o mestre para poder entender, porque tem gente que consegue esconder muito bem. É aquela pessoa que, tipo assim, tô aqui, tô sorrindo. Vocês viraram as costas, eu tô triste. Disfarçar como ninguém. Então, os sinais têm que ser. É aquela amiga que, tipo assim, eu tô com sono. Nossa, eu já usei muito isso. Eu tô com sono, mas eu tava deprimida. Não é nada não. Eu só tô com um soninho aqui, eu não dormi muito bem, sabe? Aí dorme a aula inteira. Eu acho que são um pouco de sinais, assim. Sim. E o que Nos vocês acham? mínimos detalhes. E o que vocês acham quando isso começa a ser externado no corpo? Como assim? O que No acontece sentido de, por exemplo, quando a normalmente. pessoa começa a se automutilar, por exemplo. Bom, Eu acho. muitas pessoas olham, a maioria das pessoas olham e dizem que é palhaçada, né? A maioria dos adultos dizem que é palhaçada. Mas eu não acho que seja. Eu acho que o adulto chama de palhaçada porque já passou coisa pior e não Que é fez drama. isso. Mas eu acho que cada um sabe dos problemas. Às vezes eu vou ter feito um arranhãozinho e vai doer muito em mim. Você vai ter quebrado a perna e eu vou achar que meu arranhão doeu mais, porque cada um sabe o que está sentindo. Mas eu não acho. Verdade. E você, que é? Eu acho que Joyce travou. E que também travou? Olha, Fala, que. não, travei não. Travei é vida real mesmo. Eu acho que a mutilação é uma coisa muito difícil de se falar, né? Porque eu já sofri isso, né? Bom, se Eu você não acho que estiver a confortável mutilação para é falar, você não como se precisa, fosse. hein? Nossa, eu tô nervosa mesmo. É nervosismo de falar com a câmera. A mutilação é uma coisa muito séria. Muito séria. Eu acho que quando a gente começa a se mutilar, a gente atinge um nível muito ruim. A gente não aguenta mais só chorar, sabe? A gente não aguenta passar a noite chorando, dias escondendo o choro pra ninguém falar na tua cara que é drama, que é só uma fase, que isso vai passar e você tá aquilo há muito tempo e não passa, não passa. Aí quando a gente chega no ponto da mutilação, a gente não quer cortar, a gente não é aquilo, né? Eu já escutei muito essa frase no Setembro Amarelo. Quando a pessoa tira a vida, ela não quer matar a vida, ela quer acabar com a dor. E isso é uma verdade, né? Quando a gente se mutila, a gente imagina que a dor do corte vai ser maior do que a dor que a gente está sentindo. Então, acho que a mutilação é uma coisa muito séria e significa que a gente chegou num ponto extremo. A gente chegou
como se fosse o penúltimo capítulo de se matar. Muitos conseguem sobreviver e outros não. E o que você daria de conselho para alguém que está passando por isso, já que você já passou por isso? Ai, deixa eu ver. Olha, você não tá sozinho, só pra começar. Eu escuto muito isso e a gente sempre acha que tá sozinho, mas sabe aquela amiga, sabe, que você chega no WhatsApp e fala, amiga, tem um babado pra te contar. Então, vai nela e fala, poxa, eu tô com problema, eu não tô conseguindo dormir, tá acontecendo isso, sabe que você tem muita confiança, muita intimidade para falar sobre qualquer coisa. Ela vai te ajudar, se ela for tua amiga de verdade, ela vai te ajudar, ela vai te aconselhar. E se você não conseguir isso, chega numa psicóloga, numa clínica, no hospital mais perto de você, tem uma psicóloga. Por mais que pareça que não tem, tem. Aqui onde eu moro, eu achava que também não tinha. Eu busquei, eu procurei e hoje não, né? Porque o Covid atrapalhou, mas eu faço até hoje o tratamento de psicóloga lá aqui na clínica perto de casa. Então busque ajuda, seja profissional, seja de uma amiga que você bate papo, uma mãe que você acha que ela não se importa, mas ela se importa, assim, por mais que ela não demonstre, né? Eu vi um post esses dias muito interessante, que é muita verdade, né? Que dizia assim, um dia após o meu suicídio, eu vi minha mãe, eu me apaixonei pela minha mãe chorando, o meu pai que tinha marra de durão chorando por mim, meus irmãos que me atormentavam. São coisas de fato que vão acontecer, né? Então, pensa assim, pô, eu vou me matar hoje. E tudo que eu vou perder após a vida? Tudo que eu não vou conseguir conquistar, todos aquele sonho de virar médica, confeiteira, eu não vou conseguir conquistar ele se eu estiver no céu, assim, né? Então pensa, pô, por mais que eu esteja suportando, eu tô aqui, eu tô respirando. Tá difícil, mas eu tô aqui. Então pensa assim, seja forte. É normal ser fraco às vezes, mas não precisa ser forte o tempo todo. Mas sempre que der, conversa com alguém. Falei demais, eu acho. Tá ótimo. Você acha então que o diálogo é chave para muita coisa? É a chave para tudo na vida, tudo. Para uma conversa, seja para terminar um relacionamento, para começar, para terminar a briga, numa mesma coisa. Se a gente conversar, a briga acaba. Porque no diálogo a gente resolve tudo. A discussão com a mãe, que ela não quer deixar a gente para tal lugar, e a gente quer ir. Se você conversar com ela, você vai entender o porquê ela não quer deixar, aí ela vai ter o porquê você quer tanto ir. Eu acho que o diálogo é muito importante na vida. E você, Joyce, qual seria o conselho que você daria para quem está passando por essa intenção ou planejamento de... Bom, tem dois conselhos. O primeiro, realmente, é o diálogo, que no caso foi o que a Caroline falou. E o segundo também, para quem não sabe, tem um númerozinho de prevenção ao suicídio, que é o 188, que você pode ligar e lá eles vão te ajudar. Então, esse é o conselho mais essencial que eu tenho para dar, porque você pode conversar, a pessoa vai saber te ajudar, mas com certeza esse númerozinho vai te ajudar, vai te dar uma ajuda melhor e mais centrada para aquilo. Mas realmente, a conversa é muito essencial. Muito essencial mesmo. Não importa Tem quem aquilo, seja, né? se você... Se você não quer conversar, eles também têm bate-papo, se eu não me engano. Mas também vai por um lado, a pessoa que está Eu não passando por quero essa conversar porque ele não quer ouvir minha situação, voz. ela precisa querer ajuda. Não adianta só a gente querer ajudar. A pessoa precisa querer ajuda. Eu cansei de chegar para minhas amigas, elas sorriam o tempo todo, mas eu sabia que elas estavam mal. Então eu perguntava, o que está acontecendo? Fala comigo. Não, eu estou com sono. E aí faz um esforço, mas mesmo assim a maioria delas não se abriam e não queriam dizer. Entendeu? Então a pessoa também tem que querer. Então, o primeiro conselho é querer. Eu acho O diferente. segundo é conversa. E o terceiro é acionem o 188. O que você tem de diferente? O que é? Eu acho diferente já. Eu não penso assim. Eu já tive nessa situação aí.
Nesse Sim, fato eu que ela sei. falou da pessoa querer. De fato, algumas não querem conversar, ou eu não vou mentir, algumas estão fazendo de E drama, você não outras são de queria. verdade, né? Basta a gente entender qual, a gente tem que saber qual. Eu acho que essa questão de não querer é difícil, né? Porque muitas pessoas querem, mas não têm coragem, sabe? A gente não consegue achar palavras para explicar o que a gente está sentindo, para explicar o que a gente está passando. Muitas vezes a gente tem Às vergonha vezes, até de às falar. vezes a Então, eu ansiedade acho também. Você difícil a não sabe o gente. A motivo. maioria, assim, não é que não queira. Muito, Entendi. muito isso. Sabe aquele momento, tipo assim, você tá só andando calmamente, teu coração do nada, tu começa a ficar ofegante, ofegante, só dá vontade de chorar, chorar sem motivo nenhum, nenhum. Você não tem motivo nenhum pra chorar, Sim. você tem vontade. É horrível isso. Bom, Acho que o nome meninas, disso é ansiedade. tem a situação da ansiedade, mas eu acho que, assim, uma das formas que a gente falou aqui realmente é o diálogo, a gente conversar, alivia, até não só nos casos de depressão, acho que de tudo, quando a gente tem, né, um problema dentro da família, quando a gente tem um problema, sei lá, passando por um problema na escola, passando por um problema de qualquer situação que seja, quando a gente abre a questão de diálogo, mesmo que seja só para extravasar, só para, né, poder botar para fora, né, o que está angustiando a gente, já é o meio caminho andado. E óbvio que a gente também tem os meios, né, profissionais, né, dos profissionais da saúde mental, né, que abrem, por exemplo, a CVV com 188, ou os psicólogos, como vocês mesmos disseram. E é isso, gente. Ó, meninas, muitíssimo obrigado por vocês terem aceitado o meu convite de vir participar, por ter tido coragem de botar a cara aqui, né, para mostrar um pouquinho para o pessoal como é que funciona o nosso LAM, porque geralmente é nessa pegada mesmo, a gente conversa sobre tudo, não é verdade? E Sim. fala, e às vezes, né, me pedem conselho até no miudinho, mas é assim que funciona mesmo. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, tá, meninas? Tchau. Que nada, professora. Sempre que der, a gente tá sempre aqui, senhora. Tchau. Tchau, meus amores. Vou fechar aqui vocês. Tchau. E vou voltar, então, com a professora Pilar. Tchau, gente. Lindas, né? Obrigada. Muito Maravilhosas, lindas, né? né? Maravilhosas, tudo de bom, mas a gente só tem esse tipo de aluno, né? Meninas lacradoras sempre, maravilhosas, que quer um amorzinho. Joyce sempre muito assertiva, eu gosto muito do posicionamento da Joyce, né? Ela sempre tem uma criticidade para falar, né? Sim. Meus destaques do mês. Bom, gente, ó, vou dar espaço aqui. Beijo. Rapidinho. Rapidinho. Então, gente, agora nós vamos conversar um pouquinho com a professora que é muito importante para a Cora, tem ajudado a gente bastante. A professora é professora do Projeto Carioca, tá? Mas ela faz na Cora de tudo um pouco. Ela é professora de ciências, mas está trabalhando com o projeto e é também psicóloga. Tá? A professora Elaine Gama é de um imenso prazer ela estar aqui com a gente, porque ela é a parte técnica desse momento da gente falar sobre saúde mental. Tá legal? Seja bem-vinda, Elaine. Bom, boa noite. Né? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? A confiança de vocês em relação, né, a mim, em discutir esse tema. Depois eu quero agradecer e parabenizar as meninas, né? Elas foram maravilhosas, né? Muito, assim, muito atentas e muito maduras em relação ao tema, né? Mas, se tratando do NAM, né, já era esperado, porque eu também já fui professora do NAM e eu sei que esse projeto é maravilhoso. Bom, eu vou começar, né, abordando o que é o Setembro Amarelo, tá? O Setembro Amarelo é a campanha que foi criada em 2014 por uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, uma ONG voltada à prevenção e apoio emocional em relação
ao suicídio. Né? Agora, qual é a origem desse Setembro Amarelo? Nos Estados Unidos, em 1994, um rapaz americano chamado Mike cometeu suicídio. E ele era um rapaz muito habilidoso. Ele tinha um carro, ele tinha um Mustang 68, isso, Mustang 68, e ele então pintou esse carro de amarelo, né, o qual ele gostava muito, e ele era muito conhecido onde ele morava, né, por causa desse Mustang. Só que ele suicidou-se. E aí, no dia do enterro, os pais, né, os seus familiares e mais os seus amigos, eles tiveram a ideia, né, de dar para todas as pessoas que estavam ali naquele local um cartão com laço de fita amarela, né, e dizendo: se você peça ajuda. Eles tinham quase certeza que no meio daquele grupo ali, né, existiam pessoas que estavam passando, né, por problemas emocionais. Então, a partir, né, de 2014, né, esse Setembro Amarelo ele foi criado, né, devido a isso, devido a essa história, né? Qual é a função qual é o objetivo do Setembro Amarelo, né? É chamar a atenção da sociedade em geral, de instituições de saúde, de escolas, programas de TV, canais de internet, para debater de maneira séria a importância, né, da saúde mental, do emocional das pessoas. Né? É um assunto que ainda existe um tabu muito grande, né, em se falar sobre. Né? Então, aproveita-se esse setembro, esse mês, para se divulgar, para se falar, para dar voz, né? Principalmente nós vimos as duas meninas aí tão maravilhosas falando sobre como é difícil uma pessoa chegar a esse ponto, né? Em tirar a sua vida, que é muito complicado. O assunto é muito abrangente, né? Eu procurei selecionar algumas falas assim bem objetivas, né? Para que eu possa assim passar o meu recado, né? Bom, tem uma coisa muito importante, né? Que inclusive eu pesquisei, né? Que em 2012 a Organização Mundial de Saúde ela divulgou mais de 800 mil pessoas que tiraram a sua própria vida. E todos os anos, né, isso vem acontecendo, sendo 75% desses indivíduos moradores de países de baixa e média renda. Estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos, então a coisa é muito séria. Né? Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. Né? Agora, quais são as situações que levam a pessoa a chegar, de fato, né, a dar fim, né, à sua vida? Depressão, né, dentre outras, mas a depressão ela é a principal causa. Né? E por isso, né, que falar sobre
isso é a melhor solução, né? Que inclusive é o slogan do Setembro Amarelo. Tá? Agora, acontece como, né? E qual é a faixa etária? Tá? Todas as faixas etárias, mas os jovens entre 15 e 29 anos, né? Pessoas terceira idade. Acontece também muitos casos devido à solidão, né? E essa solidão ela vem gerando uma depressão, uma desesperança, né? Porque a principal causa da depressão é a desesperança, né? A pessoa perde a esperança de viver, perde o objetivo de vida, viver para quê? Né? Eu me sinto um fardo, tá? E na vida, né, dos meus familiares, ou seja, a desesperança é um fator assim, é um tipo de emoção, né, assim muito, muito séria, né, para que o indivíduo, a pessoa chegue ao suicídio. Viver é uma grande alegria, né, mas nem sempre temos dias bons, né? A gente se diverte jogando bolas, dançando, cantando música, abraçando os amigos, uma pessoa que a gente ama. Se diverte até fazendo um lanche, né, no shopping. Mas nem sempre é assim, né? De vez em quando, algo nos entristece, né? E aí? O que a gente faz, né? Existem vários tipos de sentimentos, que todos nós passamos por eles, né, de alguma forma, né, e sentimentos fortes, como tristeza, como medo, como raiva, né? Em alguns momentos, sentimos coisas muito fortes, que mexem com a gente, e muitas vezes não sabemos como agir, ou agimos rápido, sem pensar, por impulso. Se vamos mal em alguma matéria, por exemplo, na escola, né, a gente fica triste. Se vamos a um lugar novo que não conhecemos ninguém, podemos sentir medo, né? Que é natural. Se algo que planejamos não ocorre, podemos sentir raiva. São sentimentos naturais que podemos aprender a lidar com eles, né? Essa minha fala, a lidar com eles, essa fala é a principal, né? Nós sabermos controlar as nossas emoções, né? Buscar a aprender a controlar as nossas emoções. Porque, veja bem, tem a situação em si, né? A situação acontece, né? Dessa situação, a situação acontece, vem uma emoção. Esta emoção, ela pode ser uma emoção tóxica ou saudável. Dependendo desta emoção, né, vai surgir um pensamento aí. E dependendo desse pensamento, tem a minha ação, tem o meu comportamento, né? Então, é uma coisa que vai se desencadeando, né? Então, o que a gente pode chegar, qual a conclusão que a gente pode chegar? Se nós soubermos, aprendermos a controlar as nossas emoções, né? Consequentemente, a gente vai controlar os nossos pensamentos, consequentemente, a gente vai ter um outro tipo de ação. Tá? Então, tudo é o controle das emoções. As meninas que falaram ainda há pouco, né? A Joyce, se eu não me engano, ela, quando eu falei que ela estava bem amadurecida e tal, ela está aprendendo a controlar as emoções dela. Isso é muito bom, né? E controlando as nossas emoções, a gente vai ter comportamentos
bons comportamentos saudáveis, né? Então, eu acho que a chave de tudo está aí. Mas acontece que eu não consigo, né, controlar minhas emoções, eu sou muito impulsivo, né? Busca ajuda, entendeu? Não tenha vergonha, busca ajuda. E não deixe que a coisa vire uma bola de neve, entendeu? Primeira situação, agiu instintivamente, agiu impulsivamente, entendeu? E não foi legal, a consequência não foi legal, né? Ou seja, começa a buscar ajuda, dialogar, conversar, buscar ajuda, conversar com amigos, né? E o melhor mesmo e o mais saudável é buscar ajuda de um profissional, tá? Uma outra coisa, né, que acontece muito na escola, que é o perigo na escola, que é o bullying, né, e o cyberbullying. O bullying, né, nós que somos professores, né, nós estamos assim habituados infelizmente, né, a ter esse tipo de situação nas escolas, né, sala de aula, inclusive, e isso aí gera um grande sofrimento para quem está passando, para quem está recebendo isso, né? E levando essa pessoa ao suicídio, sim, como nós já temos casos, né? Já ouvimos falar, a gente tem leitura sobre isso e tal, né? Porque o bullying ele pode ser definido como comportamento agressivo entre os estudantes, seja agressão física, verbal ou psicológica, que ocorre de modo repetitivo, sem motivação evidente e executada por um ou vários estudantes contra outro, normalmente dentro da escola ou mesmo no ambiente virtual, que é o cyberbullying, que tem acontecido, infelizmente, muito. Pode levar à falta de motivação para ir à escola, pode levar à falta de motivação de estudar, levar à depressão, que é uma tristeza que não vai embora, não é? Como a Joyce falou, né? Ela ficou esperando que fosse embora e não foi, aquela tristeza. A baixa autoestima, insônia ou pesadelos, perda de prazer em brincar, em sair de casa e etc. Então, nesta situação, ou nessas situações, né, eu acho que os pais, os responsáveis, os professores, assim, eu acho que eles têm um papel importantíssimo, sabe? Tipo, observar mudança de comportamento, tanto na escola, como em casa, né? Tem criança mesmo, inclusive, né? Aquela criança que gosta muito de brincar, de repente ela está mais isolada, ela não quer sair do quarto, né? Pesquise, converse, né? Porque tem sempre alguma coisa por detrás. Isso aí vai gerando uma depressão, e a depressão, que é a causa principal, né? Depressão, desesperança, causa principal do suicídio. Tá? Bom, agora, e quando pensamos em desistir de viver, né? Que eu acabei de falar aqui agora, às vezes a tristeza pode demorar tanto a passar, ou ser tão forte, que podemos desistir da vida. Mais uma vez eu cito a Joyce aqui, né, quando ela disse que
que a depressão, né, que muitas das vezes a pessoa, quando tenta o suicídio, né, ela tenta, não é para morrer, e sim, né, para aliviar aquela dor que ela está sentindo, que é uma dor muito grande, é a dor da angústia, é a dor do sofrimento, é a dor da desesperança, né, é a dor da baixa autoestima. Então, ela está buscando, né, que tudo isso, acabar, aliviar tudo isso. Tá? E, no entanto, né, ela busca, ela tenta, e muitas das vezes, infelizmente, consegue. Né? Como eu já havia falado aqui, eu acho que no início eu não falei sobre isso, mas tem a tentativa de suicídio, né, e tem o suicídio propriamente dito, né, onde a pessoa realmente acaba com a vida. Tem uma curiosidade, inclusive, importante aí, né, que a maior parte dos homens, né, eles, entre tentar suicídio e o suicídio propriamente dito, os homens ganham aí. Já as mulheres, né, tem é maior, o caso das mulheres é maior na tentativa de suicídio. A vida dele, ele acaba mesmo, ele não tenta acabar, entendeu? Bom, mas voltando aqui, né, essa tristeza pode demorar tanto a passar, ou ser tão forte, que podemos ter pensamento de desistir da vida. Isso não é raro. E na maioria das vezes que esse pensamento surge, não significa que queremos de fato morrer, foi o que eu acabei de falar, né? Mas desejamos acabar com a dor que sentimos. E não achamos soluções sozinhos. Isso pode passar na cabeça de qualquer pessoa, de qualquer idade. Não é se fechar. Né? Como esse assunto não é tão divulgado, tão falado, não é? Ainda existe um tabu muito grande em relação a isso. Normalmente as pessoas se sentem envergonhados, né, de falar sobre o assunto, de não dizer propriamente dito que vai se matar, né? Mas muitas pessoas até falam. E outra coisa, né, tem um mito, né, que era mito, dizia que aquele que fala não faz. Isso é totalmente errado. Aquele que fala, que diz que vai fazer, ele faz. Entendeu? Então, isso já foi comprovado, inclusive. A pessoa tem que ficar alerta. Né? Então, conversar é sempre a melhor saída. Sempre, 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 sempre. Agora eu vou falar para vocês, né, alguns sinais, né, que nós temos que ficar atentos, né? Alguns riscos. Abandono de amizades e atividades com outras pessoas, ou seja, aquilo que eu falei inicialmente, né? A pessoa, ela se isola, tá? Ela deixa de fazer coisas que gostava muito. Ela não se alegra mais com as coisas. Ela perde a alegria de viver. Ela não se importa, né, com as responsabilidades diárias, estudos, cuidar de animais de estimação, até mesmo de higiene. Entendeu? Ela, vou levantar para quê? Né? Não quer sair da cama, mas não é porque ela, essa palavra não quer, né? Eu até usei errado, não é que ela não queira sair, ela não consegue sair. Entendeu? É algo mais forte que ela. Se sentir muito agitado, a pessoa se irrita por qualquer coisa. Não ter vontade de fazer nada, não tem forças para isso. Não se alimenta bem, não faz atividades físicas, usa drogas, né? O uso de drogas, do álcool, né? É muito presente. Tá?
ter pensamentos ruins, não gostar de ser quem é, autoestima muito baixa, se achar incapaz ou de não ser amado, achar que nunca as coisas vão melhorar para elas. Entendeu? Então, é nós ficarmos atentos. Nós, professores, em sala de aula com os nossos alunos, né? Nós, pais, em casa com os nossos filhos, né? Estar sempre atentos, né? Ao comportamento dos nossos filhos. Tá? E não ter vergonha de procurar, de buscar uma ajuda terapêutica. Muitas pessoas, inclusive, eu ouço, inclusive, falar, né? Quando elas são indicadas para buscar um terapeuta, um psicólogo, elas se negam. Não vou, não sou maluco, não sou doido. Entendeu? Para que eu vou buscar psicólogo? Eu não preciso disso. Entendeu? Então, ainda existe muito isso. E muitas das vezes, né, a coisa vai crescendo, crescendo, e aí já não vai precisar mais só do psicólogo. Aí já vai ter que entrar outros profissionais, né, como um psiquiatra, como um assistente social. Entendeu? Então, é ficar atento. Né? Ficar atento, a prevenção é tudo. Né? E falar mais sobre o assunto, não fazer disso um mito. Entendeu? Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Tem até muitas outras coisas para falar, mas eu acho que eu vou chamar a Pilar para a gente ver como é que vai ser daqui para frente, né? Estou aguardando perguntas também, se der tempo. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Elaine. Foi ótimo. Principalmente essa parte técnica, né? Da gente não achar que é frescura porque a pessoa não quer sair da cama, né? Ou porque a pessoa, na verdade, não consegue sair da cama, né? É um cansaço, né? Cansaço extremo que corrói a alma, né? Eu já tive amigo que se suicidou por ser muito deprimido e deixar virar bola de neve e isso comprometer até o fim. Entendeu? Você falou uma coisa certa, né? A depressão é a doença da alma. Isso aí. Né? Se a gente está com uma dor de cabeça, se a gente tem uma gripe, a gente vai lá, toma um remedinho, né? E se não passa, nós vamos ao médico, né? Por que quando a gente está sentindo tristeza profunda, a gente não vai ao médico, não procura ajuda, não, né? É isso aí. Depressão não. Depressão, ela vai, como você falou, ela vai corroendo a alma. Ela vai e o que mais tem agora é criança, adolescente deprimido, né? Muitos. Isso serve de alerta para os pais, né? Crianças deprimidas. Sim, eu falei criança e adolescente. Criança e adolescente deprimido, o tempo todo. Na nossa escola nós vemos isso, né? Muitas vezes, muitos alunos que fazem depressão, né? Que transborda de diversas formas. Como a Eloá falou, pelo cutting, né? Se cortar, ou por outras coisas que nós vemos, até por agressividade. Sim, né? Começa por aí, né? Porque se autoflagelando. Isso. Né? Porque ele quer mostrar, ele quer mais uma vez eu cito a Joyce foi maravilhosa, né? Joyce é maravilhosa, Joyce e Keké são lindas, maravilhosas. Ela definiu muito bem, né, a autoflagelação. Né? Isso aí. Ela vai se cortando para ver se a dor daquele corte, né, supera a dor que ela está sentindo. A né? dor que é emocional, né? Então, para falar de dor que a gente fica sentindo, como a gente está falando sobre sintomas que muitas vezes são físicos, né? Sintomas da alma, às vezes são físicos, podem ser notados.
Keké falou que acha que a saúde mental é prioridade em relação à saúde física. Concordo e discordo. Por quê? Porque se a gente melhora a nossa saúde física, a mental também melhora. Mas não sou eu quem vai falar sobre isso, tá? Quem vai falar sobre isso é o professor Washington, baluarte da escola, tá? Vocês sabem que o Washington é tão importante para a escola que ele virou o nome da nossa quadra, Washington. E o Washington está aí há muitos e muitos anos, não só na profissão, né? Como na escola, já foi diretor da escola, é mestre em educação física, então ele tem muito a nos dizer nesse momento. Eloá, põe o Washington aqui para conversar um pouco. Boa noite, queridos. Ah, boa noite. A gente ainda está assim de longe. Para quem estava com saudade do Washington, quando é que vai ter aula de educação física? Todo dia me perguntam isso. Quando é que vai ter aula de educação física? Isso vai passar. Isso vai passar, gente. Vai passar, vocês vão voltar para a escola. A gente não sabe ainda quando, para quem já perguntou isso para mim. Não sabemos quando, não temos previsão, mas isso vai passar. O Washington logo, logo vai estar com vocês, tá? E todos os outros professores. Vocês vão fazer educação física e queimar essas gorduras aí que a gente pegou durante a quarentena só comendo, que foi a coisa que a gente mais fez. O Washington, como eu disse, professor de educação física da escola, autoridade no assunto. Seja bem-vindo, a palavra é com você. Muito obrigado, Pilar. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite, de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência. Não é muito grande, 27 anos dentro da área, né, lidando com adolescentes. E eu gostaria de falar dos sinais. A gente vem, a professora, e falar depois da professora Elaine é uma coisa extremamente difícil, porque ela falou tudo tão muito bem, né, que a gente até inibe. As meninas foram maravilhosas, Caroline, Joyce, Eloá, como sempre, um trabalho maravilhoso. Mas o espaço da prática física, ele é um espaço muito privilegiado para observação. Normalmente, a aula prática nos permite ver coisas que a gente não vai ver dentro de sala de aula. E é quando o jovem ele se expõe, que ele tem que provar, né, com o movimento, que entendeu, que fez, que aprendeu. E é muito rico, é um espaço muito rico de trabalho. Então, essa questão dos sinais, eles são extremamente evidentes, e um olho mais apurado, um olho mais profundo, vai observar algumas coisas muito interessantes. Eu queria trabalhar com exemplos, né? Obviamente sem citar nomes e lugares, porque eu já trabalhei em muitos lugares e com muitos alunos, então, sem citar nomes, mas exemplificar situações em que podem ajudar aos colegas, não só professores, mas como alunos e pais, a observarem algumas posturas nos alunos que identificam determinadas situações. E quando a gente fala dessas situações, a gente não fala, assim, não é uma coisa totalmente direta com o suicídio, mas com sinais de que eles precisam de uma atenção maior. Eu tive um aluno, e esse aluno foi filho de uma aluna minha, né, e vai acontecer isso demais, porque tanto nas escolas que eu trabalho, eu sou muito antigo nas escolas, né, quase um patrimônio, e dei aula para os pais, então, assim, existe uma interação maior, né? E este menino, eu dei aula para a mãe, um menino que em pouco tempo ficou forte, né? Os braços bem fortes. Foi a primeira vez que eu lidei com um caso de óleo mineral. Para quem não sabe, o óleo mineral começou a ser introduzido na musculatura no Nordeste, que era chamado, era denominado a bomba do Nordeste, né? E os jovens aplicavam esse óleo mineral na musculatura. Como o óleo mineral ele não é absorvido pelo corpo, né? É um agente que não é comum a absorção do nosso corpo, ele se retém nas fibras musculares. E gera uma inflamação e um aumento
do diâmetro muscular. Então, esse menino, numa aula de educação física, eu estava dando aula de voleibol, então eu coloquei a rede de voleibol e o objetivo era fazer um movimento chamado saque, onde a bola deveria sair de um ponto A para um ponto B, passando sobre uma rede. Então, esse jovem ele fez um movimento de saque e a bola não chegou nem próximo da rede. É óbvio, como eles estão aprendendo, né, é natural ter os erros de movimento que geram a imperfeição do movimento. E eu observei que ele não conseguia sempre. E parecia demonstrar uma espécie de movimento de dor no rosto dele. Então eu vim e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou, nada, professor, está tudo bem, está tudo normal. Eu pedi para ele levantar a manga da camisa, porque eu observei alguns pequenos hematomas. Uma coisa bem pequena. Ele teve dificuldade, né, mas depois levantou, e quando levantou, ele tinha hematomas enormes nos 2 braços, gerados pela inflamação, que já se tornado uma infecção, e ele já estava até com febre. Eu levei o caso à direção, levei o aluno, mandei chamar o responsável veio, né, trabalhava a semana inteira, então ele ficava sozinho com a irmã a semana inteira. E este menino, essa inflamação, ela purgou, e ele teve que fazer uma cirurgia nos 2 braços e perdeu boa parte da musculatura do bíceps e tríceps. E o que gerou isso tudo? A baixa autoestima, como a professora Eliane havia colocado. Então, ele, para se mostrar mais forte em relação aos outros, às meninas, quem sabe, ele se permitiu usar óleo mineral. Isso era um menino de 14 anos de idade. Né, e ele teve a vida bem prejudicada por conta disso. Então, são sinais, esse é um sinal. Obviamente, a intenção dele não era se suicidar, mas ele se colocou numa situação de risco. Um outro caso que eu tive nos meus cuidados foi uma menina que ela amava as aulas de educação física, amava mais do que eu, que eu achava que alguém não gostasse tanto de educação física quanto ela amava mais do que eu. E num belo dia ela disse, eu não quero fazer atividade física. E aquilo para mim foi difícil de entender, porque ela era a primeira a chegar e a última a sair. E aí ela, não vou trocar de roupa, eu falei assim, mas por quê? Aí vim com a questão das regras, das aulas de educação física, ela falou que não se importava, e isso acendeu o sinal. E eu esperei a turma toda sair de perto, chamei-a no canto e perguntei o que estava acontecendo. A pergunta desencadeou um choro sem precedente nela. Ela se perdeu, ela ficou muito, muito nervosa. Eu precisei do auxílio de alguém, da coordenadora, nós fomos à sala da coordenação, conversamos com ela, ela estava assim, muito, muito deprimida, chamamos os responsáveis, foi numa sexta-feira, no sábado ela tentou suicídio. E a gente conseguiu falar com a mãe antes, mas mesmo assim ela tentou suicídio. Ela não conseguiu dar cabo à vida, para nossa felicidade, e a gente conseguiu conversar com ela depois, a mãe e ela foram à escola, e a gente conseguiu acompanhamento médico para que ela saísse desse processo de depressão. É importante também que se diga que a professora Elaine falou em 70% na pesquisa, né, de pessoas de classe média e baixa, mas a gente também observa esse tipo de coisa nas classes mais favorecidas. Eu conheço um caso de uma menina, filha de profissional de saúde, de medicina, e a menina tentou suicídio, cortando os pulsos. Ela conseguiu ser salva,
foi internada. Quando ela estava melhor, a mãe trouxe para casa, apesar dos pedidos dos médicos para que ela fosse encaminhada ao psiquiatra, a mãe achou que ela poderia resolver a questão. Trouxe a filha para casa. Enquanto a mãe tomava banho, ela saltou da janela e conseguiu se suicidar. Então, assim, é importante, e aí volto à fala da professora Elaine, que os pais fiquem atentos a isso tudo. Que o diálogo é extremamente importante. Que a ajuda profissional é extremamente importante. Existe ainda uma coisa pejorativa quando se fala de psiquiatra e psicólogo, dizem que é médico de maluco, né? Não é isso. É um médico que vai te ajudar a tratar da alma. Eu tive mais um caso, né, de alunos, isso aí não era um aluno, era um grupo de alunos que pulavam o muro do cemitério à noite, violavam túmulos, levavam bebida alcoólica para o cemitério, violavam túmulos e se cortavam com os fragmentos de ossos que eles violavam. Então, além de uma situação extremamente bizarra, eles se cortavam com ossos putreficados. E cortavam as mãos, cortavam os pulsos, cortavam os braços, e numa tentativa de mostrar alguma coisa que nem eles mesmos sabiam. Quando eu consegui identificar essa situação, levei o caso, os pais foram, eram meninos, apesar de serem alunos do noturno, eram alunos menores de idade, eram 3 ou 4 alunos que tinham essa característica, e eles eram assim bem góticos. E tinham um processo de depressão, se entenderam enquanto grupo, né? E a partir daí eles começaram a ter essa prática. Né? Então, assim, é algo a princípio assustador, mas coisas que a gente acha que eles não são capazes, eles são capazes. Né? E a gente tem que estar atento a esses sinais. São sinais que podem nos ajudar a ajudar esses alunos. Pedir a atenção especial para os pais para que observem, dialoguem. E assim, a gente que tem filhos adolescentes, que teve filhos adolescentes, sabe como é difícil lidar com esse período de transição em que eles passam. A Caroline falou agora há pouco que eles não são mais crianças, mas também não são adultos. Então, esse meio termo em que eles se encontram hoje é extremamente suscetível a dúvidas, a problemas, a levar tudo para o superlativo. Então, as coisas são sempre muito problemáticas, muito perigosas. E quantas vezes nós adultos sabemos o que vai dar aquilo ali, e eles não aceitam o conselho. E muitas vezes se aconselham com colegas da mesma idade que sabem tanto quanto eles. Então, manter o canal aberto, manter o diálogo, estar atento aos sinais, são fatores fundamentais para que a gente possa detectar determinadas situações e tentar intervir de maneira em que a gente possa ajudar esses jovens. E eu me vejo nessa situação porque eu passei por uma situação muito próxima disso quando era jovem. Né? Eu era muito agressivo e eu descobri que eu tinha que controlar essa agressividade quando, numa briga de rua, eu desmaiei um colega com soco. Então, eu percebi que alguma coisa tinha que mudar. E, a partir de então, a busca pelo controle, pelo diálogo. E teve uma pessoa que foi muito importante nesse processo todo, foi um professor de educação física chamado Renato. Ele me dava aula numa escola em Nilópolis, lá na Baixada Fluminense, no bairro Nova Cidade. E ele observou esse meu grau de agressividade e me ajudou. Então, assim, hoje a gente é capaz de
observar e detectar determinadas coisas, né? Então, por conta desse professor, Complexo Escolar Maria da Conceição Cardoso, em Nilópolis, Nova Cidade, que eu conheci enquanto era pré-adolescente, né, que me ajudou e fez com que eu me apaixonasse pela educação física. Então, ao longo desse processo, né, a gente, de ser professor, né, de ter paixão pelo que a gente faz, a gente vai acumulando experiências que podem ajudar esses jovens. Então, na manutenção desse diálogo, é importante que a gente não se coloque na posição de superior do nosso aluno. A gente é autoridade, a gente não é autoritário, né? A gente tem uma responsabilidade sobre eles, mas ela pode ser dividida também com a prática do dia a dia com eles. Na medida em que a gente cria monitores, que a gente cria diálogo, que a gente brinca, que a gente ri e chama a atenção quando se faz necessário, né, e cria um feedback com esse aluno, nós somos capazes de fazer com que eles confiem na gente, e aí o fato de conhecer a família, de estar perto deles, faz com que a gente consiga se aproximar muito mais. Teve um caso de um aluno nosso que, logo que ele entrou na escola, ele se mostrou assim extremamente nervoso, extremamente vingativo, com um olhar penetrante, até intimidador, não só com os alunos, mas com os colegas professores. E eu mandei chamar o responsável quando a gente bateu de frente. E eu conhecia o responsável. A mãe é uma pessoa religiosa, da comunidade. E quando a mãe veio e nós tivemos uma conversa, ele se desarmou totalmente. Ela o desarmou totalmente. Então eu vi que aquilo era nada mais, nada menos do que uma casca que ele criava para se proteger. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ele, descobri que ele tocava na igreja que ele frequentava. Depois de um certo tempo, eu apresentei a professora Rosilene Frois, um beijo, estou com saudade. A professora Rosilene Frois descobriu nele muitas coisas, acrescentou muitas coisas, e esse se tornou um dos melhores alunos que nós tivemos. Também ligado à questão da música, né? Tinha um outro aluno nosso que era diagnosticado como problemático, como um aluno de alta periculosidade, sem nunca ter cometido nada. Se tornou também um grande músico e auxiliou, muito depois dele ter saído da escola, ele auxiliou a professora Rose por muito tempo. Né? Então, é importante que a gente observe os sinais. O símbolo da educação física é mens sana in corpore sano. É uma mente sã e um corpo são. Então, nós, professores de educação física, não lidamos exclusivamente com o corpo. Nós lidamos com o todo. E nesse lidar com o todo, é importante que a gente aprenda determinadas coisas. As regras desportivas são extremamente importantes. Nós podemos chamar a prática esportiva como uma pequena célula da nossa sociedade. Nós cumprimos regras, nós temos regras de convivência, nós temos regras pessoais, nós temos regras familiares, nós temos regras religiosas, de comportamento. Então, nós nos pautamos por isso. Senão, nós entramos na barbárie. E a prática esportiva, ela é capaz de mostrar. Eu não posso, por exemplo, no futebol, fazer um gol com a mão. Eu não posso chutar uma bola de basquetebol. Existem regras que fazem com que essa prática desportiva possa acontecer de maneira fluida. E eu preciso treinar. Eu não vou entrar numa quadra sem nunca ter pego uma bola de handebol e me tornar um craque de handebol. Eu preciso treinar. O bom jogador, ele é 2% de inspiração e 98% de transpiração.
ele precisa treinar, ele precisa conhecer, ele precisa errar, ele precisa acertar. E essa prática faz com que ele se torne expert ou não no processo. Mas o mínimo que acontece é que ele sabe se colocar dentro do espaço físico do jogo. Isso não é só o jogo, são as lutas, são as competições individuais, as competições coletivas, que fazem com que essa prática cotidiana do esporte se torne uma célula da prática do dia a dia. Né? Qualquer desportista, profissional ou não, ele vai poder dizer a importância dessa prática no seu convívio do dia a dia. É estranho dizer, né? Parece estranho dizer, mas muitos dos atletas que foram agressivos aprenderam a se comportar com a luta, porque a luta não é briga, ela tem regras, ela tem fatores importantes que vão determinar o atleta. Então ele aprende a se controlar, aprende a lidar com as perdas, que eu acho que um dos fatores principais dessa discussão lidar com as perdas. Na prática esportiva, nós sabemos que a gente perde muito mais do que ganha. Por isso ganhar é tão bom, porque a gente aprende que a gente nem vai ganhar sempre. Então, quando ganha, é muito importante. Parece clichê, né, quando aqueles atletas de futebol, no pós-jogo, fazem aquelas entrevistas à beira do gramado, muitas vezes tristes por terem perdido, né, mas uma fala é quase que comum para todos eles. Né? Ficamos muito tristes, perdemos, mas não podemos ficar lamentando. Semana que vem, daqui a 3 dias, tem um jogo novo, e nesse jogo a gente tem que vencer. Então isso é aprender a lidar com as perdas. É saber que a gente pode perder hoje e ganhar amanhã. Então, lidar com as perdas vai fazer com que a gente aprenda a viver em sociedade. A prática desportiva é capaz de fomentar esse aspecto no nosso dia a dia. E quando nós temos perdas em todos os sentidos. Como a professora Elane falou, algumas perdas demoram muito mais. Algumas perdas precisam de acompanhamento. E outras perdas a gente leva como experiência para a nossa vida. E esse exemplo que eu vou dar agora é meu. Eu tentei um monte de esportes. Nunca fui bom em nenhum deles. Me tornei professor de educação física e conheço todos os esportes. Então, as perdas que eu somei ao longo da minha vida foram fatores fundamentais para me tornar o profissional que sou hoje. Eu queria agora chamar a professora Pilar novamente, mais uma vez agradecer pela oportunidade, eu espero ter contribuído, e mandar um grande abraço para os colegas que estão mandando as suas colocações, agradeço muito, um beijo, professora Pilar, à tua disposição. Washington, uma pergunta, endorfina é liberada com atividade física, né? Sim, com certeza. Aquela sensação, né, maravilhosa que a gente tem do pós-treino, por exemplo. Hoje, por exemplo, antes de nós começarmos aqui o nosso trabalho, eu corri 6 quilômetros. Né? E ainda estava um pouquinho... de mim, que eu só aguento 5. No máximo, ainda estava um pouquinho de sol, né? Ainda estava um pouquinho de sol, e assim, a ida foi mais tranquila, mas a volta foi de frente para o sol, né? Uhum. E aí a gente sobe ladeira, desce ladeira, então, quando chega no ponto final e você dá o clique final no relógio para ver o tempo que você consumiu nessa atividade, você vê aquela alegria, aquele bem-estar, aquele prazer gerado pela atividade física. E esse bem-estar previne, né, a depressão, não é? Quem faz atividade física normalmente combate a depressão antes que ela nasça, né? Ou que ela cresça, né? Não só a depressão, mas também a Covid, né? Estudos já vêm sendo feitos, e as atividades aeróbicas, elas são importantíssimas para a melhoria da condição cardiorrespiratória
e o corpo mais trabalhado fisicamente, ele tolera melhor a questão da Covid. Eu resolvi fazer, comecei a fazer atividade física esse ano por causa disso, porque a maioria sabe, né? Eu sou grupo de risco, sou asmática, e para combater a Covid, uma possível, né, contração da Covid, eu comecei a fazer atividade física, entendeu? Que auxilia, né? Você previne a possível doença, né? Você aumenta o sistema imunológico. Estou esperando só a Eloá entrar. Sim, vamos aproveitar que a Eloá não entrou, e não é só uma questão... Quando a gente faz atividade física, é por uma questão estética, né? E a questão não é só estética, né? Não. A questão é, antes de tudo, bem-estar, né? Sim. Bem-estar do corpo, bem-estar da mente, bem-estar da alma, e gradativamente os aspectos físicos vão começando a aparecer. E aí começam aqueles elogios: você emagreceu, você está mais bonita, você está mais bonita, você está mais forte. E essas observações vão dando assim, munição para a gente continuar fazendo atividade física. Isso aí. Gente, vamos encerrando. Nós até ultrapassamos nosso tempo. Arthur já não está mais aguentando, coitado, ficar quietinho. Ele está aqui no canto, só vendo. No cantinho, querendo conversar. Aqui só a cachorra, que já veio aqui 2 vezes perguntar: e aí, como é que vai ser hoje? Olha só, gente, foi muito bom, eu adorei. Muito obrigada a vocês 3 por serem quem são e pelo trabalho que desempenham. Vocês são maravilhosos, tá? Adorei. As meninas não estão mais aqui, foram muito maravilhosas também. Todas as pertinências, né? Tudo que falaram, do jeitinho delas, super pertinente. Parabéns, Eloá, parabéns, Washington, parabéns, Elaine. Muito obrigada. Ficamos por aqui, crianças, e até a próxima. Obrigada a todos que assistiram, todos que contemplaram o nosso trabalho. A gente está sempre aí tentando fazer alguma coisa nova. Teremos outra, ainda não decidimos quando, mas teremos outra. Legal? Beijão a todos, gente. Beijo, obrigado. Obrigada, Beijo, gente. Tchau. obrigada. Beijo. Tchau, gente.